Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Boa noite para você que nos segue na rede social do Facebook. Todos bem-vindos e bem-vindas a esta celebração eucarística. Rezemos hoje pela comunidade de Santo Expedito, como normalmente fazemos, pelas famílias Vergnes, Oliveira, Castro, família Veloso, Andrade e pela família Santos. Na rede do Facebook, as orações, os pedidos são de Gelma Maria, que pede oração pela saúde de suas irmãs. Gelma Maria ainda pede e coloca no altar de Deus uma amiga que hoje faz aniversário, Dona Marta. Feliz aniversário, Dona Marta. Saúde e paz, muita alegria. E Céu Andrade pede oração por uma porta, peço por uma porta emprego, pede pelo um emprego para ela. Dinalva Campos pede pela paz entre as pessoas. Odenira Bonfim, minha amiga Odenira Bonfim, um abraço, Odenira. Agradece a Deus pelas graças recebidas. Ana Maria de Paula pede oração por toda a sua família, Santos. E Elza Maria pede oração pela sua família e as do mundo inteiro. Conceição Pinho, oração também, pede pela saúde de sua família, Martins e Pinho. Hoje a igreja celebra a festa de São Martim de Tours, bispo, que de fato no período de 316 nasce na Polônia, né? E vai fazer todo o trabalho pastoral na França, em 397, e desse tempo todo ele se dedicou muito à prática da vida monástica, na direção de Santo Hilário, e também foi ordenado sacerdote de família pagão e tornou-se apóstolo das populações rurais com auxílio dos monges do grande mosteiro de Marmonier, em Tours, na França. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que foste glorificado pela vida e a morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos, pois, as leituras de hoje. Leitura da carta de São Paulo a Filemon. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa de tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão.
Por este motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não como escravo, mas, muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se em alguma coisa te prejudicou, ou se alguma coisa te deve, põe em minha conta. Eu, Paulo, de meu punho escrevo, eu pagarei, para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor que protege o estrangeiro. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Que ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a videira e vós sois os ramos, um fruto abundante vós haveis de dar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje temos a carta de São Paulo ao Filemon, que não é de fato uma carta, é um bilhete
intercessório de Paulo para Onésimo. Quem é Filemon? É um amigo de Paulo que era pagão, se converteu ao cristianismo e fez da sua casa uma pequena comunidade. Paulo, nesse momento, está preso em Roma. Está só esperando a sentença do imperador, a qual será o degolamento, né? E ele vai ter o seu pescoço arrancado. Enquanto isso, aparece para visitá-lo Onésimo, o segundo personagem do texto. Esse texto bíblico é único e retrata, de fato, uma situação muito delicada para Paulo. Quem é Onésimo? Onésimo é um escravo de Filemon, um escravo de confiança, e que em uma oportunidade Onésimo fugiu e ainda roubou Filemon. Isso é, ele cometeu duas sentenças de morte ao mesmo tempo. Porque além de fugir, porque o escravo é uma propriedade privada do seu senhor. Ele ainda roubou e por cargas d'água foi parar em Roma e se encontrar com Paulo. Paulo batiza Filemon, batiza Onésimo e o faz de fato o seu filho espiritual e pede que Onésimo volte, porque ele acredita que Filemon, ao ler esse bilhete, que tem uma grande forçadura de Paulo, da sua autoridade apostólica, uma forçadura da sua autoridade afetiva e até mesmo uma certa cobrança dizendo que eu, Paulo do meu punho escrevo, eu pagarei para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida, a vida espiritual, porque ele foi batizado por Paulo. Então Paulo usa de todos os recursos para que o escravo fugitivo não seja levado à morte. E aqui temos um problema muito interessante. Primeiro a caridade precisa estar acima da lei penal? Ou a lei penal tem que ser de fato executada para dar o exemplo à sociedade que os delinquentes não podem de forma alguma passar sem ter que ser punido pela sua delinquência? Nós sabemos que as primeiras penas, chamadas de penas brandas ou penas humanitárias, foi iniciada ali no final da Idade Média, ali com o direito canônico, no tempo justamente da Inquisição, onde a igreja não abrandava as penas dos seus adversários, dos delinquentes, né, de delinquere, do velho latim, mas os punia de muitas formas, de formas tortuosas. Com o passar do tempo, a igreja percebeu que essas formas tão tortuosas não resultavam. Primeiro, aumentava a delinquência, tornava o delinquente mais violento. E segundo, não estava em comunhão com o Evangelho. Essa tomada de consciência fez com que a igreja começasse a usar as penas humanitárias diante de certas situações. O que o direito moderno nosso, né, o nosso direito brasileiro, sobretudo na Constituição de 88, que vai ser humanizada, tudo que se fala de direito penal, direito administrativo, penas, né? Penas que são alternativas, na verdade é uma cópia muito mal feita, por sinal, uma cópia burra, idiota, do que a Igreja Católica na sua originalidade tinha feito do século V ao 15º, isso é, ela amadureceu entre o 12º e terceiro, onde é o coração da Idade Média, e percebeu que o caminho não era aumentar a violência para diminuir a criminalidade ou converter o delinquente, mas o caminho era abrandar a pena. Então esse Onésimo, ele está em maus lençóis. Ele não pode voltar porque sabe que Filemon tem o direito sagrado de matá-lo. Então a intercessão de Paulo passa por três caminhos. Primeiro, Paulo usa de fato a sua autoridade como aquele que é apóstolo de Cristo e que quer agir em nome da caridade para livrar o Onésimo da morte. E ele vai com toda a humildade falando de pedido,
né, para convencer Onésimo a perdoar, a convencer Filemão a perdoar Onésimo. Segundo momento, ele avisa que está mandando de volta, já como um filho seu. Ou seja, antes ele não era útil para você e também nem para mim, agora ele é útil por dois. Por quê? É claro que ele era útil, ele era um escravo, tinha que prestar serviço ao seu patrão. Era um prejuízo enorme quando o escravo fugia, porque se perdia dinheiro, se perdia tempo, se perdia de fato uma propriedade importante. Cuidado se o escravo fosse aqueles que cuidavam de casa. Mas Paulo vai além dessa percepção e fala que esse cara se tornou útil para Paulo e o fez filho na cadeia, isso é, o batizou ali onde ele estava, para ele esperando também a morte que seria determinada pelo imperador romano. Se ele foi retirado por algum tempo, talvez seja para que eu tenha de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais eu for para ti. Isso é, Paulo quer que Onésimo, que Filemão não exija do escravo a punibilidade que ele merece, quer que Filemão aceite Onésimo como um irmão na fé e quer de fato que eu receba como se estivesse recebendo o próprio Paulo. Aí é um pouquinho demais, né? Creiamos que entre a fé e a justiça temos alguns complicados problemas. Por exemplo, como alguém que foi prejudicado de tal forma poderia renunciar ao direito a uma propriedade que era cara como os escravos? E o escravo consciente que sabia que tinha fugido e roubado, tinha 2 sentenças de morte nas costas. E como você pode, em nome da fé, renunciar ao direito natural, né, direito jurídico, né, penal de punir o seu escravo? Então Paulo, se de um lado ele pressiona por essa questão da autoridade apostólica, da amizade, da fé, do outro lado ele vai de fato para um sentimento de comunhão. Ele praticamente exige que a comunhão que ele tem com Filemão e vice-versa seja um motivo para o qual esse Onésimo fugitivo seja perdoado e seja aceito na sua casa com todas as regalias que o próprio Paulo tinha. Isso é, se chama a atenção sobre a justiça e o perdão, a caridade e a pena. Isso é, a lei maior é aquela do amor e do perdão. Mas se você levar isso do ponto de vista racional, jurídico, penal, você vai perguntar, e quem é que paga o prejuízo? Paulo diz, eu do meu punho escrevo, eu o pagarei, para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Então ele não vai pagar. Se ele está lembrando que o cara deve a vida de fé a ele, que é muito maior do que qualquer pagamento, ele vai pagar com o quê se ele está preso e não vai sair de lá? Isso é a mesma coisa das questões burocráticas, sociais, de prefeitura, de ônibus, de outras coisas. Vamos botar ônibus de graça para estudante, né? E se quem que vai pagar esse ônibus de graça? O empresário não paga, a prefeitura não paga, sim. Então quem vai pagar? Quem vai ficar com a conta no final da história? Essa é uma questão que aparece aqui. Isso é, entre o direito, não é o direito administrativo, público ou privado, não é o direito constitucional ou o direito da dignidade humana, aqui é o direito penal. Isso é, o executar da lei penal para punir, no rigor da própria lei, o delinquente. A questão é, só quem pode fazer isso é o dono do escravo. Mas a gente volta, e o prejuízo vai ficar com quem?
Então Paulo, na verdade, quer provocar essa discussão e apelando para a consciência, a boa vontade, o coração e a fé de Onésimo, que Onésimo perdoe esse ladrão, esse escravo fugitivo. E para Paulo, a caridade, como também para toda a igreja, é a maior de todas as virtudes. Hoje veremos como a vida é, em sombra, né? Mas amanhã veremos, como dizer, face a face. Isso é, nós temos 3 virtudes, a esperança, a fé e a caridade. A maior delas é a caridade, vai dizer Paulo. É a essa caridade, a esse amor divino que Paulo, esse ágape que Paulo pede que Onésimo receba, acolha e perdoe esse escravo, ladrão e fugitivo. Só faltou, pode dizer, lembra que o Senhor Jesus perdoou o ladrão que estava na cruz. Mas o ladrão que estava na cruz não roubou nada de Jesus, Paulo. Absolutamente nada. Ele simplesmente reconhece a culpa e pede desculpa e faz o seu apelo a Jesus. No seu reino, se lembra de mim. Portanto, tem a questão espinhosa aqui. E Filemão perdoou? Nós não sabemos. Mas pela pressão de Paulo, que passa pela autoridade apostólica, pelo seu caminho religioso, pelo seu exemplo que está preso, aprisionado lá em Roma, no cárcere romano, e até por uma certa, entre aspas, cobrança, porque tinha batizado Filemão e dado a vida no Espírito a Filemão, a vida do batismo, certamente Filemão acabou por perdoar. Mas isso é um caso isolado. No mundo bíblico, um escravo que comete tal delinquência era severamente punido quando o encontrava. Por quê? Ninguém podia comprar ele. Então ele ficava sem saída. Quando o escravo fugitivo, né, escapava e tal, ele não era um homem livre, não tinha nenhum documento para provar que ele era livre. Então ele ficava obrigado a voltar ou a trabalhar para outro senhor, mas bem distante, porque se fosse naquela região e alguém tivesse preso pego aquele ladrão, deveria devolver ao seu dono, ao seu senhor, ou seria também réu, seria cúmplice daquilo ali. Então o escravo não tem muita saída. A saída dele foi se encontrar com Paulo em Roma e Paulo aí intercedeu por ele. Esse não é um fato comum. Como eu disse, é um caso isolado. Porque se em nome da fé a gente começar a perdoar as pessoas que matam e não se arrependem, que fazem atrocidade e não se arrependem, então nós estaremos corroborando com a atitude anti-evangélica, desumana e antijurídica. Então, mesmo na igreja, tem pecados e pecados. O Papa Francisco tem dado muitos exemplos disso. Que certas delinquências dos homens, dos cardeais da cúpula da igreja, o Papa Francisco tem punido no rigor da lei para não deixar que essa coisa se enraize. Afinal, o nosso testemunho do Evangelho é Jesus Cristo. Mesmo quando acolhe os pecadores, ele impõe a norma de vida. A sua comunidade tem uma direção, né? Qual foi o final de Judas? A sua obediência, o seu projeto pessoal, o seu não estar na igreja nem com a igreja, o levou ao suicídio. Ele mesmo se autopuniu pelo peso da sua consciência. O evangelho de hoje, minha gente, é a grande pergunta. Quando é que virá o reino de Deus? Jesus, por ter tanto falado no reino, e essa doutrina do reino encheu os corações dos homens de boa vontade e infestou o coração dos homens, dos seus adversários, diríamos homens de má vontade ou faz de conta que não entende, de grandes interrogações. E alguém pergunta, quando virá, onde é que está, o que é que vai acontecer? Jesus descarta essa possibilidade de um reino mágico.
de um reino humano, de um reino em que eu possa apontar, tá aqui ou tá lá. Quando você vê essas fantasias fantasmagóricas, que o reino daqui está lá no nosso tempo, que o mundo vai acabar, tudo isso é bobagem, é bagaceira de gente que não entende do Evangelho. Não vá atrás. Olha a resposta de Jesus. O reino de Deus não vem ostensivamente, não vem como o reino dos homens. E ninguém poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está em vós. Está entre vós. O que é isso? Toda a minha atividade do coração de bondade, inspirados na fé, que eu espalho no meio dos homens, são os sinais do reino. Por isso ele está no coração do homem que está no meio de nós. Está no meio de nós, quando sai desse coração, se espalha. O reino de Deus é como, vai dizer Jesus, a parábola das 3 porções de farinha e uma de fermento. Ele silenciosamente cresce e vira um bolo. Vai ser o reino de Deus com a outra parábola, né? Da semente de mostarda. Ela é tão pequena que cresce e fica maior do que Deus fala. Mas não é uma coisa visível, palpável. Ele só se torna dessa maneira quando eu, à luz do Espírito, faço as obras de Deus e estou implantando o reino de Deus e a sua justiça no meio dos homens. Por isso que ele não é ostensivo e não é visível. Ele é parte da minha existência enquanto filho desse reino, e no exercício da justiça divina o reino acontece. Buscai primeiro o reino, depois a sua justiça. Portanto, Jesus disse, ele está, as pessoas vos dirão, ele está ali, está aqui, não deveis ir nem correr atrás. Então, deve discernir muito bem que são as obras, o testemunho, a crença em Jesus que faz surgir no meio dos homens o reino de Deus. E de outro lado, Jesus anuncia como é que ele vem. Então tem uma certa falta de clareza de Lucas se o reino de Deus virá como Jesus veio ou é Jesus que virá dessa forma. Na verdade, o reino é o próprio Jesus, né? O reino de, olha que Lucas diz, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Isso é quando vier para julgar. Jesus é o fundador do reino. O reino se confunde com ele por causa das virtudes, atitudes e ações de Jesus no meio de nós. Foi dessa forma que ele implantou. Observe que a primeira fase que Jesus diz na sua vida pública é convertemos e credes no Evangelho. Porque o Evangelho é a fonte que vai caudalosamente fazer jorrar o reino de Deus no meio dos homens. Portanto, o reino de Deus já está entre vós. Você não pode vê-lo, mas pode sentir em cada gesto, em cada obra, em cada palavra, em cada coisa que eu faço em nome de Jesus, que eu faço pelo irmão na caridade, na fé, na esperança, são os traços significativos do reino de Deus que está no meio de nós. E no final, antes de vir, né, como um relâmpago, Jesus anuncia que vai ser rejeitado por essa geração. Aqui é um breve anúncio da sua Páscoa em Jerusalém. Portanto, hoje, falando do reino, Jesus nos lembra como é importante saber os sinais dos tempos, os sinais do reino, para não se confundir, né, com as bobagens humanas do nosso tempo. O reino não se concretiza na terra. Ele se realiza, mas não se concretiza. Só será concretizado quando vier o Filho do Homem.
e sim será concretizado na casa do Pai. Aí sim, de forma definitiva, estará estabelecido o reino dos céus, que ao mesmo tempo começa na história, mas não se conclui na história. Isso é, ele é meta histórico e espiritual. Ele é perfeito, onde não haverá nem reis, nem príncipes, nem absolutistas, nem democrata, nem parlamentarista, nem bandido, nem ladrão. Seremos os privilegiados que entrarem no reino? Seremos aqueles que gozarão dos benefícios eternos do reino. Os filhos do reino são os seguidores de Jesus. E quando entrarem nesse reino, encontrarão também a felicidade eterna. Ofereçamos a Deus este pão e este vinho e peçamos a Ele que acolha a nossa oração desta noite e nos dê sabedoria, que nos faça cada vez mais realizar as obras daquele que lançou o reino no nosso coração. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de clemência, derramai vossa bênção sobre as nossas oferendas e fortificai-o na fé que São Josafá, que São Martinho, ó Deus, ao festejarmos hoje São Martinho, santificai nossas oferendas, para que nos conduzam no caminho até vós, entre as alegrias e tristezas desta vida, por Cristo nosso Senhor. Eu acabei errando o nome do santo, que é aqui pertinho um do outro. Amanhã é dia de São Josafá, bispo e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, na Assembleia dos Santos, vós sois glorificados e coroando seus méritos, exaltais vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo Senhor nosso, enquanto esperamos a glória eterna. Com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade.
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu. E o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo, com o nosso Bispo Sérgio Rocha e todos que neste mundo vos serviram. Com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, Santo Expedito e todos, São Martinho e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai,
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, onde quer que estejais, saudai-vos uns aos outros na paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Me contaram que o Senhor ia passar, que havia uma chance de poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer do paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito já não tinha. Eu senti meu coração arder, eu gritei pro meu Senhor me responder. A história de São Martim Bispo lembra muito esse gritar para o Senhor te responder. Você que está em casa agora e sente essa saudade de Deus, você que sente de fato essa grande tristeza no seu coração, que está cansada do peso de tudo isso que está rolando aí, grita por Deus, não tem vergonha não. Mas esse coração gritar por Deus para que Ele possa te ouvir. Deus já conquistou o nosso coração. Basta que a gente agora conquiste o coração dele. Com o nosso testemunho, com as nossas obras e com as nossas orações. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com o sacramento da unidade, dai-nos viver de inteiro acordo convosco,
para que, imitando São Martinho, na total submissão à vossa vontade, mereçamos a glória de vos pertencer por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus da graça, do perdão, o Deus da santificação e da misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Coragem, força, fé. Você não está só. Jesus vai acalmar as tempestades da sua vida. Creia e siga. Boa noite, fica com Deus. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.